sua Bíblia comigo, seja no seu smartphone, ou na sua Bíblia de papel, ou acompanhe aqui no telão. Marcos capítulo 6. Vocês que nos visitam, vocês são muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui nessa manhã. Nós somos uma igreja que queremos ser centrados no Evangelho, que a nossa doutrina e a nossa prática é centrada no Evangelho. E isso se manifesta especialmente pela pregação do Evangelho, pela exposição da Palavra de Deus. Nós estamos numa série de exposições bíblicas no Evangelho de Marcos. Já estamos há alguns meses e estamos no capítulo 6. Dessa vez nós chegamos na primeira grande multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. Então abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 6. Nós leremos os versículos 30 até o 44. Diz assim a palavra de Deus. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão e lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aí, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Essa é uma das passagens mais familiares de toda a Bíblia. Todos nós conhecemos essa passagem. Já ouvimos histórias sobre elas. Se você pegar qualquer Bíblia infantil, essa história com certeza vai estar lá. Mas infelizmente, ela vai ser sobre um menino que foi corajoso o suficiente para dividir os seus 5 pães e 2 peixes, o seu almoço que ele levou. E que todos tiveram uma maravilhosa refeição e celebraram juntos, com grande alegria, a coragem daquele menino de repartir e dividir com todos. Essa história também já foi contada inúmeras vezes em escola bíblica e por inúmeras pessoas. Não como um dos milagres mais maravilhosos de Jesus, que revela a sua identidade e a sua missão, mas como um triunfo. O triunfo do compartilhar, o triunfo da generosidade, o triunfo de dividir com o outro, e então celebrar como seres humanos a graça de dividir. E essa passagem é utilizada então para nos convidar a sermos também generosos como aquele garotinho e dividirmos o que temos para que todos possam ter. Bom, uma bela história.
mas uma história moralista e sobre generosidade. E isso não poderia estar mais errado em relação à passagem que nós lemos nessa manhã. Porque Jesus não está apenas alimentando pessoas aqui. É claro que ele está alimentando pessoas, mas há muito mais por detrás da primeira camada desse texto, onde Jesus está alimentando uma multidão gigantesca. Em um sentido mais profundo, Jesus está revelando a si mesmo como o Salvador prometido. O tema dessa passagem não é generosidade, o ser abençoado no compartilhar, mas como esse milagre revela quem Jesus realmente é. Os personagens principais não somos eu e você, por mais que possamos nos ver ali, nem mesmo um garotinho anônimo, eternizado pelas histórias, como corajoso o suficiente a dividir o seu almoço. O texto é sobre Jesus e a sua identidade. Então, a mensagem dessa manhã é sobre um Jesus que é o verdadeiro e grande pastor, que ensina e cuida com um coração cheio de compaixão do seu povo, que ele veio salvar dos pecados deles. A mensagem dessa manhã é: Jesus é o verdadeiro e grande pastor, que ensina e cuida com um coração cheio de compaixão do seu povo, que veio para salvá-los dos pecados deles. Eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos. Primeiro ponto, o problema humano, versículos 30 a 36. Primeiro nós vemos da perspectiva humana a crise que surgiu quando Jesus e os discípulos estavam com a multidão em uma região desértica, próximo ao mar da Galileia. A Bíblia nos diz que quando os discípulos voltaram da missão que Jesus havia dado a eles, o mestre desejava ir com eles para um lugar deserto, um lugar isolado, a fim de ter um retiro espiritual com eles após a missão deles. O Senhor desejava que os apóstolos descansassem, porque a multidão era sem fim, era gigantesca, e a necessidade daquelas pessoas também era sem fim. Todos queriam cura para uma doença específica, todos queriam libertação para si ou para alguém que eles conheciam. E a multidão era tamanha, e as necessidades eram tantas, que Jesus e os apóstolos não tinham mais tempo sequer para parar 10 minutos e se alimentar. Isso aconteceu porque, de certa forma, quando Jesus envia os seus discípulos numa missão, ele lhes dá autoridade no nome dele para que aqueles discípulos curassem, expulsassem demônios e pregassem o evangelho. Agora as multidões não estavam vindo mais somente por causa de Jesus, mas porque elas ouviram os apóstolos pregando, porque elas viram eles curando e expulsando demônios, e também foram atraídas a Jesus por causa da missão dos apóstolos. Então, Jesus decide tirar um tempo com os discípulos para um retiro espiritual, para recobrarem as forças, para que eles refletissem sobre tudo o que estava acontecendo. Então eles entram num barco e eles partem para um lugar deserto a fim de que pudessem ficar um tempo a sós. Mas as pessoas não deixariam que eles se safassem tão facilmente assim. Percebendo aonde eles iam, aquelas pessoas da multidão começaram a correr pela costa em direção aonde o barco estava indo. E à medida que eles chegavam em uma aldeia próxima, conversavam com aquelas pessoas e mais pessoas se juntavam à multidão. E eles correram tanto, e eles perceberam onde Jesus estava indo, porque obviamente o barco estava indo pela costa em direção a algum lugar, e eles perceberam, porque eles conheciam bem a região. Eles foram e chegaram antes de Jesus e dos seus discípulos. Tamanha o desespero, tamanha a necessidade daquelas pessoas. Fosse por uma cura, fosse por um milagre. Então, quando Jesus e os discípulos chegam com o barco na margem, eles se deparam com a multidão desesperada, os esperando ansiosamente. O que Jesus faz quando ele vê a multidão? Qual é a atitude de Jesus
ao ver que o seu pequeno retiro tinha ido por água abaixo. Que os seus planos aparentemente tinham sido frustrados. Mas você, o que você faria nessa situação? Como você reagiria? Imagine que você vai tirar férias, que você já planejou as suas férias em uma viagem maravilhosa. As passagens estão compradas, o hotel está reservado, as crianças finalmente vão ficar com os avós e vão dar um tempo. Você não quer nenhum tipo de problema, está tudo pronto e perfeito. Você apenas quer curtir as suas merecidas férias. O que você menos quer saber é do trabalho. Você até desliga o seu telefone para não receber aquela indesejada ligação do trabalho. Mas o seu cônjuge, ele esqueceu de desligar o telefone dele também. E é óbvio que alguém do trabalho ia ligar para você e descobrir que o seu telefone estava ligado, ia ligar para o seu cônjuge, e é exatamente o que eles fazem. Então, aquela ligação que você não gostaria de receber, chega. E você sabe que eles vão dizer que só você consegue resolver aquele problema. Que são só 2 dias. Que, por favor, vá lá, resolva o problema e você vai tirar as férias depois. Mas isso significa que a sua viagem vai por água abaixo. Você não pode reembolsar as passagens. Você não pode deixar o hotel para mais adiante. Todos os seus planos simplesmente colapsam. E você perde tudo o que havia planejado. Adeus, férias maravilhosas. Como você reagiria? Bom, certamente você ficaria irritado com o pessoal do trabalho. Certamente você ficaria amargurado e muito incomodado com essa situação. Tanto com o seu cônjuge quanto com o seu trabalho. Pensaria na falta de consideração das pessoas e mais um monte de coisas que certamente passaria pela sua mente. E com razão, você adicionaria no final. Porque eles não deveriam ter feito isso. Mas como Jesus responde quando basicamente os seus planos vão por água abaixo? Quando ele vê que a multidão chegou antes dele, os seus planos são aparentemente frustrados. Jesus, ao contrário do que esperaríamos, ao contrário de mim e de você, ele não se incomodou ao ver aquela multidão. Ele não se irritou com eles, apesar de saber por que eles estavam ali, quais eram os planos e interesse deles, os motivos deles. Ele não os viu como uma importunação para algo que ele tinha planejado e que ele iria realizar, para os seus planos de retiro com os seus discípulos. Não. O que ele teve deles foi compaixão. Jesus teve compaixão daquela multidão. Ele olhou para eles e teve compaixão. O coração de Jesus, para mim e para você, nessa manhã, não é diferente também. Jesus não olha para nós como um estorvo, como alguém que está atrapalhando os seus planos, como alguém que está impedindo alguma coisa. Ele olha para nós com compaixão. Jesus não deixa de olhar também para mim e para você com compaixão nessa manhã. Eu quero que você guarde isso, porque isso é muito importante. E quando Jesus vê aquelas multidões com compaixão, e eu e você também, ele faz o quê? Ele sai com raios nos olhos, fogo nas mãos, levitando e realizando grandes coisas? Não. Ele assenta aquelas multidões. E ele passa a ensinar elas. Com compaixão, ele imediatamente passa a ensinar as boas novas do reino de Deus àquelas pessoas. E a chamar aquelas pessoas a se arrependerem e a crerem em Deus e no Evangelho, porque na pessoa dele o reino de Deus estava chegando. Sabe por que Jesus teve compaixão daquelas pessoas? Porque ao ver aquela multidão, ele percebia que era um povo que não tinha quem os guiasse e os liderasse. Era uma multidão que não tinha ninguém que os orientasse, que lhes mostrasse o caminho. E é por isso
que ele não sai curando, realizando milagres, libertando as pessoas imediatamente. É por isso que ele passa a ensinar aquelas pessoas. Porque o que elas mais precisavam desesperadamente, acima de todas as coisas, era de orientação, era de direção, era de liderança espiritual. E ele sabe que eu e você também precisamos, acima de todas as coisas, não de um milagre que talvez nós pensemos que precisemos, não de uma promoção no trabalho, não das férias maravilhosas que achamos que temos direito, não disso, daquilo outro, mas de direção, de liderança, de um guia. E ele faz isso por meio do seu ensino para aquela multidão e também para nós hoje. Jesus dá àquela multidão e a mim e a você o que nós mais precisamos em primeiro lugar. E o que eu e você mais precisamos? Qual é a prioridade daquilo que nós precisamos se nós fôssemos colocar em uma escala? Eu e você precisamos da palavra de Deus mais do que qualquer bênção que imaginamos que precisamos na nossa vida. Precisamos mais do que tudo do ensino de Jesus na nossa vida. Mais do que alimento, mais do que bênçãos materiais, mais do que qualquer coisa que nós pensemos que precisamos. Precisamos, antes de tudo, da orientação divina na nossa vida, da graça de Deus na nossa vida por meio da sua palavra. O que eu e você precisamos é de revelação de Deus. Precisamos que Deus revele a nós e nos ensine o caminho que devemos seguir. Isso é assim porque eu e você somos carentes. Não de bens, não de alimentos, não de outras coisas, mas carentes da revelação de Deus. Para que então possamos conhecê-lo e termos vida, e vida em abundância, que tanto desejamos e ansiamos. Quando nós queremos nos cercar de bens e coisas, ou de itens aqui, ou de desejos satisfeitos no nosso coração, o que nós queremos é vida, vida em abundância, é felicidade. E quando Jesus se revela a nós, pela sua palavra, e nos ensina o caminho que devemos seguir e nos orienta, Ele está nos concedendo exatamente isso, vida e vida em abundância, que jamais poderíamos ter, senão por meio dEle, pela fé somente. Perdão dos pecados, justificação, adoção na família de Deus, todos os benefícios do Evangelho. É por isso que Jesus ensina as multidões. Elas eram tão carentes e necessitadas de Deus e da revelação de Deus na sua palavra, que o Senhor ensina aqueles homens e mulheres, aquela multidão, muitas coisas e por muitas horas a fio. Jesus provavelmente foi viajar de barco de madrugada, quando o sol estava começando a se pôr. Ele deve ter chegado lá no início da manhã, na hora do café. E desde a hora do café até a quase noite, de forma ininterrupta, ele ensinou aquelas pessoas muitas coisas. Tamanho era a necessidade delas do Evangelho, de direção, de liderança, de serem guiados por Jesus. Então, depois de um longo dia de ensino, a noite começa a se aproximar. Os discípulos começam a perceber que o crepúsculo estava se aproximando, que a temperatura estava começando a baixar, que o sol estava começando a ir embora. E eles sabiam que estavam num lugar deserto, numa região afastada de bairros e aldeias e cidades. E eles começaram a imaginar, assim como eles deviam estar famintos, que aquelas pessoas também deviam estar famintas, o dia inteiro assentados ouvindo Jesus ensinar de forma ininterrupta. Talvez eles não tivessem levado água o suficiente. Talvez nem todos tivessem levado alimentos. Eles não imaginavam que iriam ficar um dia inteiro ouvindo os ensinos do Mestre. Eles queriam um milagre ou uma libertação, virar as costas e ir embora e viver a sua vida. Mas Jesus estava dando a eles o que eles mais precisavam. E aqui surge um problema. Estava chegando a noite e não havia comida o suficiente para todos. E com certeza eles estavam famintos e exaustos. Ficaram debaixo do sol,
escaldante de uma região desértica durante quase o dia inteiro. A pouca água que talvez eles levaram, eles consumiram toda. O pouco alimento que talvez eles repartiram entre si. Mas eles estavam famintos, cansados. E Marcos nos diz que eram cerca de 5.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. E se nós fizéssemos um cálculo básico de adicionarmos uma mulher para cada homem e 2 crianças para cada família, nós teríamos cerca de aproximadamente 20.000 pessoas ouvindo o ensino de Jesus ali. Cerca de 20.000 pessoas, ou menos, ou mais. Os discípulos perceberam a crise em potencial que poderia acontecer. E eles, então, conversaram entre si, como bons discípulos que eles eram, e eles vieram com uma ideia mirabolante. Eles chamaram Jesus ao canto. Jesus, dá um tempinho, vem cá. Vieram no canto. Jesus, está ficando noite, essas pessoas devem estar famintas, a gente está faminto. Tivemos uma grande ideia. É hora do Senhor despedir as multidões e mandá-las embora. Irmãos, simples assim. Foi o melhor que eles conseguiram pensar. Afinal de contas, se eles vieram por conta própria, que eles também se virem para comprar pão e mantimentos nas aldeias mais próximas. Eles vieram porque quiseram. Eles que vão embora e se virem para voltar para casa e conseguir alimento. Sem querer. Os discípulos aqui tipificam, para mim e para você, os líderes religiosos do tempo de Jesus. Eles estavam se preocupando apenas consigo mesmos e duvidando do poder de Deus. Quando Jesus olha aquela multidão, ele vê ovelhas sem pastor. Ele vê pessoas sem liderança, sem um guia, sem alguém que as oriente. Porque os líderes religiosos da época faziam exatamente isso. Eles usavam as ovelhas para engordar, para preocupar-se consigo mesmo. E eles duvidavam do poder de Deus. E eles impediam que as pessoas se achegassem a Deus criando regras humanas. Foi exatamente isso que Jesus viu naquela multidão. Ovelhas sem pastor. E nós sabemos que Jesus é o bom pastor. Certamente ele não iria mandar aquelas pessoas embora, porque ele sabia que muitos ali desfaleceriam pelo caminho. Elas não aguentariam uma jornada numa noite fria, numa região desértica. Na verdade, durante todo o tempo, ele tinha um plano em mente, desde o início. Isso me leva então ao meu segundo e último ponto nessa manhã. Segundo ponto principal, a solução divina. Primeiro ponto, o problema humano. Segundo ponto, a solução divina. Versículos 33 a 47. Se eu e você olharmos de uma perspectiva humana, a preocupação dos discípulos é algo natural. Nós não temos alimento, essas pessoas vão desfalecer, nós temos que mandá-los para casa o quanto antes. Eles estão preocupados com aquelas pessoas e não queriam ter problemas desnecessários. Imaginem só como ficaria o ministério de Jesus e o deles se algumas pessoas fossem ouvir o ensino de Jesus durante o dia inteiro e ao voltar acabassem morrendo. Como ficaria a fama de Jesus como mestre, como libertador, como um curandeiro? Mandar todos embora parecia a coisa mais sensata a se fazer. Mas a crise estava anunciada, meus irmãos. O que aquelas pessoas iriam comer e como elas voltariam para casa, cansadas e famintas. E Jesus, ele parece somente colocar lenha na fogueira, quando ele olha para os discípulos e diz: deem vocês mesmos de comer a eles. Olha, parece que Jesus está colocando mais lenha na fogueira, tanto que a resposta deles é sarcástica. Mestre, o Senhor quer que nós demos de alimento a eles? Nem mesmo 20.000, nem mesmo 200 denários, seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Um denário era o salário básico de um trabalhador comum naquela época, naquele contexto. Então, 200 denários eram o salário equivalente a 8 meses de um trabalhador comum. Cerca de 200 dias de trabalho, tirando o dia de descanso, aproximadamente 8 meses. É óbvio
que os discípulos não andavam com aquela quantidade de dinheiro. E mesmo que tivesse aquela quantidade de dinheiro, eles não conseguiriam tanto pão assim para alimentar uma multidão gigantesca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Da perspectiva dos discípulos, Jesus pedir que eles dessem de comer para as multidões era impossível de realizar. Com certeza, algum mais cético deve ter pensado, ele só pode ter enlouquecido dessa vez. Tudo bem, ele acalmou a tempestade com uma ordem. Tudo bem, ele liberta as pessoas dos espíritos imundos com uma ordem, ele cura as doenças. Mas nós não conseguimos fazer brotar pão da terra, Jesus. Nem mesmo ele. E essa ordem realmente era impossível. Jesus estava traçando o seu plano aqui. Era tudo parte do plano de Jesus. Ele estava deliberadamente criando aquela situação. Ele passou deliberadamente ensinando aquelas pessoas o dia inteiro, porque é o que elas mais precisavam. Mas ele sabia o que ele iria realizar no fim daquele dia, porque ele queria revelar a si mesmo de modo mais pleno como o Salvador aos seus discípulos e para a multidão. Jesus os havia trazido até ali. Ele havia ensinado aquelas pessoas porque ele iria fazer algo grandioso agora, naquele momento. Jesus também estava treinando os seus apóstolos. Do mesmo modo que ele envia os seus apóstolos, somente com a roupa do corpo e com um bordão para se defenderem de alguma fera, ele está agora, mais uma vez, treinando eles para que eles confiem completamente em Deus. Na verdade, é por isso que ele os havia enviado nessa missão, para que eles aprendessem a confiar em Deus e a depender do poder de Deus, que sustentaria eles e que seria com eles. Jesus queria que eles aprendessem a depender de Deus ao realizar a missão que Deus os havia dado. Assim, então, quando Jesus está dizendo àqueles discípulos, aos apóstolos, deem vocês de comer a eles. Ele sabia que era impossível para eles realizar isso. Nem todo dia que eles pudessem juntar seria capaz de comprar pão o suficiente naquela altura do dia, naquele lugar. Ele estava chamando eles a confiar. Ele estava traçando o seu plano. Então ele fala aos seus discípulos, vão e vejam quantos pães, o que vocês têm para comer, o que vocês conseguem. Os discípulos vão e voltam a Jesus, dizendo que conseguiram apenas 5 pães e 2 peixes. É claro que essa quantidade de pães e peixes não era suficiente para alimentar toda aquela multidão. Mas Jesus trabalha com a comida que eles conseguem. Também trabalha por meio dos discípulos. Jesus ordena que os discípulos separem a multidão em grupos de 100 e de 50 e que todos se assentem. Então o que ele faz? Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ele ora por aqueles 5 pães e 2 peixes, dando graças a Deus. E após orar pelo alimento, Jesus parte o pão, dá aos seus discípulos, estende a mão no cesto, parte o pão, dá aos seus discípulos, faz o mesmo com o peixe, parte o peixe, dá aos seus discípulos. E assim, milhares de pessoas foram alimentadas naquele final de dia em uma região desértica, próxima ao mar da Galileia. Agora imagine os apóstolos. Eles sabiam que tinha apenas 5 pães e 2 peixes ali. Então, eles pegam um bocado, vão e levam uma parte de um dos grupos que se separou em 50 e 100. E eles voltam até Jesus. E Jesus ainda está partindo pão e entregando para outro apóstolo, que está indo para outro grupo e voltando. Imaginem à medida que eles iam e voltavam, com certeza eles perceberam que algo maravilhoso estava acontecendo. Eles sabiam que aqueles 5 pães e 2 peixes não seriam suficientes nem para o primeiro grupo. Mas eles continuaram indo e voltando, durante um bocado de tempo, porque a multidão era gigantesca. Aqueles discípulos, mesmo com falta de fé e dureza no seu coração, experimentaram um grande milagre de Deus.
Quantas vezes eu e você não somos também como os discípulos na nossa falta de fé e na dureza do nosso coração? Nós não cremos em Jesus e nos sentimos inadequados para a tarefa que Ele nos dá. Os discípulos não estavam crendo que Jesus seria capaz de prover pão para aquela multidão. E se sentiram completamente inadequados para arranjar pão, mesmo que tivessem todo o dinheiro necessário. Os discípulos eram incapazes de alimentar aquela multidão, inadequados para a tarefa. Para eles era algo impossível. E a pergunta para mim e para você aqui é: você também se sente assim em alguma área da sua vida? Inadequado e sem forças para realizar as muitas tarefas diante de você? Existe algo que parece impossível na sua vida? Talvez você esteja enfrentando dificuldades com seu cônjuge. Parece que Deus não vai fazer nada a respeito. Parece que Deus não ouve as suas orações e a situação está cada vez piorando. Mais e mais. E você não sabe o que vai acontecer. Ou quem sabe você, mãe, está desanimada com seus filhos e com toda a pressão que há sobre você. Na verdade, não há trabalho mais árduo na terra do que uma mãe que cuida dos seus filhos. Parece impossível a tarefa de educar essas crianças, de cuidar do lar e de ser uma esposa excelente, sem, é claro, mencionar não estar dividida em toda a casa em inúmeros pedaços no final do dia, quando seu marido chega e você deve também servi-lo. Parece que as tarefas nunca acabam e você muitas vezes não vê propósito ou resultado no seu trabalho árduo de criar os seus filhos, de servir o seu marido. Se sente incapaz e inadequada para fazer tudo o que tem de fazer, que está diante de você. Ou talvez você seja um pai e um marido aqui, que não sabe como vai dar conta de pagar as contas. Que trabalha e trabalha e trabalha, mas a matemática não fecha. Parece que as coisas não adiantam. E você não sabe como vai pagar as contas no final do mês. E quando você chega em casa estressado, você desconta na sua família. Você não trata eles com amor e carinho, não os serve. Você está amargurado com eles. Fica apenas irritado e magoa aqueles que mais ama. Você não sabe como sair desse ciclo e deixar de magoar a sua família e prover para eles. Independente da sua situação. Seja você uma mãe, um pai, um marido, seja você um cônjuge ou um estudante enfrentando dificuldades. As boas notícias do Evangelho aqui para você, independente da sua situação, é que a inadequação que você sente diante das tarefas que você tem que realizar são planejadas por Deus. São planejadas pelo próprio Deus, para que você não se esqueça que é totalmente dependente dEle. Totalmente dependente. Nós não nos bastamos. Não somos suficientes. Eu e você também precisamos de um líder, de alguém que nos oriente, nos guie, que nos pastoreie, que nos mostre o caminho. A nossa necessidade não é somente de saúde, de finanças saudáveis, de um casamento feliz, de filhos obedientes, de férias maravilhosas, mas de um pastor que cuida da nossa alma, que nos guia e nos encaminha para onde devemos ir. De alguém que sabe o caminho e que nos guie com segurança durante todo o caminho. Nós não nos bastamos. Nós precisamos de orientação divina. Todos nós temos pontos cegos e nós não conseguimos enxergar completamente bem. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Se nós nos bastássemos, se nós fôssemos suficientes, se nós soubéssemos o caminho, nós não precisaríamos de um Salvador. Mas eu e você somos pessoas que desesperadamente precisam de um Salvador, de alguém que nos guie, que nos mostre o caminho, que nos tome pela mão, que nos proteja dos perigos das trevas. E tenha compaixão
de nós na nossa fraqueza. E um parênteses aqui, é por isso que nós também precisamos da igreja. Porque nós precisamos uns dos outros. Porque todos nós temos pontos cegos. E a igreja é o plano e propósito de Deus para que eu e você aprendamos o caminho de Deus. Que andemos juntos, sejamos aconselhados, edificados, fortalecidos na fé. Eu e você precisamos de alguém que nos oriente e nos aponte o caminho. O problema é que nós vivemos em uma época em que as pessoas pensam que se bastam. Afinal de contas, nós temos o Wi-Fi, nós temos a internet, nós temos o Google, nós temos o YouTube, nós podemos fazer qualquer coisa. Nós não dependemos de ninguém. Eu posso ganhar muito dinheiro e jamais precisar pedir alguma coisa para alguém. Nós pensamos que a autossuficiência é algo bom. Mas na verdade o que nós mais precisamos não é de mais dinheiro, de mais coisas, de saúde financeira, de um casamento feliz. Na verdade o que nós mais precisamos é de um pastor. Nós precisamos do supremo pastor, de Jesus, que cuide da nossa alma, que nos guie, que quando tropeçarmos, estenda a mão e nos coloque de pé de novo, que nos proteja na noite escura da nossa alma, que nos guie quando tudo for trevas e não enxergarmos um palmo à nossa frente, que nos guarde pelo seu poder. Mas se tudo o que você tem a entregar a Jesus, sejam 5 pães e 2 peixinhos, ou um coração quebrado e um senso de inadequação, que seja, é tudo o que Ele precisa. Um coração quebrado e um senso de inadequação. Vejam o que Ele fez com 5 pães e 2 peixes. Ele pode também fazer coisas maravilhosas com um coração quebrado e um senso de inadequação. Entregue ao Senhor, Ele fará algo maravilhoso. Afinal de contas, Ele é o bom pastor. Mas entregue o seu coração e a sua inadequação, sabendo que se você deseja servir a Deus, Ele não vai deixar você como você está. Ele vai ensinar você a depender dEle, como Ele estava ensinando os apóstolos. Ele vai ensinar você a confiar nele, porque Ele está comprometido com a minha e com a sua vida. Ele se importa comigo e contigo. E Ele quer que eu e você participemos da sua santidade, da sua vida, do seu reino e da sua glória. Ele fará você crescer nessas coisas. O problema é que o crescimento causa dor. De vez em quando lá em casa nós temos um filho reclamando, especialmente de dor nas pernas. Porque eles estão crescendo. E nós conversamos com ele, você está crescendo, é assim mesmo. Mas eu estou com muita dor, eu não aguento, eu não consigo dormir. E nós falamos que esse é o preço do crescimento, eles estão crescendo. O crescimento causa dor. Se nós entregarmos nosso coração quebrado e o nosso senso de inadequação a Jesus, Ele nos fará crescer. Mas a dor que sentiremos será para o nosso bem. Lembre-se, Jesus é cheio de compaixão por nós. Ele nos vê com compaixão. Ele sabe que somos dependentes dEle e inadequados para as tarefas que temos diante de nós. E Ele nos escolheu exatamente por isso. Porque para sermos dependentes e inadequados, para que a sua glória seja manifesta e para que nós experimentemos a sua bondade, o seu amor e vejamos o fruto dele na nossa vida. Ele vai fazer algo maravilhoso na nossa vida à medida que entregamos o nosso coração e senso de inadequação a Ele e vai nos transformar em homens e mulheres maduros nele. Vai doer um pouco, mas Ele vai estar conosco em todo o tempo, cheio de compaixão e nos sustentando durante todo o tempo. Mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Irmãos, esse milagre da multiplicação de pães e peixes é um retrato da nossa vida cristã. É o retrato da nossa inadequação.
Como os apóstolos, não conseguimos alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. É um retrato da nossa dependência de Deus, como devemos agir em meio às circunstâncias e adversidades. Mas também é um retrato do poder de Jesus em suprir absolutamente tudo na nossa vida. É um retrato do Salvador maravilhoso que temos e da sua provisão para nós. É um retrato do verdadeiro e grande pastor da nossa alma, que se importa conosco e tem profunda compaixão por mim e por você. Ele sabe que somos fracos e inadequados, mas Ele não se importa. Ele vai nos transformar à sua imagem e semelhança. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, vai terminá-la até o dia da sua revelação. Mas esse retrato é muito maior do que apenas isso. Nós não somos os personagens principais dessa passagem. Não estamos no centro do retrato. A passagem é sobre Jesus. O milagre da multiplicação é sobre Jesus. O retrato que Marcos está pintando é sobre Jesus e o seu poder. Revela a identidade de Jesus. O Senhor é quem está no centro do retrato, ocupando a maior parte dele. Eu quero que você compreenda que existem vários ecos do Antigo Testamento aqui nessa passagem. Pense em Moisés, por exemplo, no êxodo do Egito. Alguém maior que Moisés apareceu. Jesus está liderando um novo êxodo para uma nova terra prometida. Assim como Moisés alimentou a multidão no deserto, Jesus está alimentando as multidões no deserto com pão de forma miraculosa. Porque Ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Lembre-se, do deserto Deus enviava pão que vinha dos céus, o maná. Agora está aqui o verdadeiro pão que desceu dos céus, que encarnou para que tenhamos vida. Jesus é o pastor prometido, que vai de encontro ao seu povo em lugares desertos, áridos, para os pastorear. Que não os deixa passando fome no deserto. Que não nos deixa morrer. Perceba os ecos de Salmo 23 aqui, com a linguagem sobre a relva verde, com a alusão aos pastos verdejantes, com a ideia de cuidado do pastor com o seu rebanho, os alimentando, provendo para eles. Jesus é também o verdadeiro profeta, que alimenta as pessoas não somente com o pão físico, mas também com toda a palavra de Deus, com alimento espiritual. No Antigo Testamento nós temos uma história muito interessante do profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Você lê em casa depois. Nessa história, Deus multiplica alguns pães e espigas e alimenta cerca de 100 homens por meio do profeta Eliseu. Aqui está alguém que é um verdadeiro e grande profeta, que alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus é também o verdadeiro rei de Israel, o rei prometido. Perceba, nós temos um banquete aqui, nessa história. E a passagem imediatamente antecedente é também um banquete. O banquete do rei Herodes. Perceba o contraste entre esses dois banquetes. Herodes dá um banquete para assegurar a sua posição. Para os líderes, para os principais homens e mulheres da sociedade. É manipulado, se deixa seduzir e acaba matando o homem de Deus, justo e inocente. Jesus, de forma contrária, é um rei que serve, que dá um banquete para servir o necessitado, não para assegurar a sua posição. Aqui está o verdadeiro rei de Israel, que tem compaixão do seu povo e que está onde o seu povo está, os guiando, os liderando, os conduzindo. Jesus é o pastor esperado, é o líder esperado, Ele é o verdadeiro rei. Jesus é o pão que desceu dos céus e que nos alimenta. Mas há ecos de um outro banquete aqui nessa passagem também. Há ecos de um banquete que Jesus também parte o pão e reparte o cálice com os seus discípulos. A ceia do Senhor é um banquete que Jesus convida pecadores como eu e você a participar à mesa com Ele. Todos têm espaço no banquete do Salvador.
No banquete de Jesus, todos são convidados, ao contrário do banquete de Herodes. No banquete de Jesus, todos são convidados. E ainda hoje, Jesus está chamando por meio dos seus servos, semana após semana, pela proclamação do Evangelho, muitas pessoas ao arrependimento e à fé nele, a crer no Evangelho, a confiar nele somente, a entregar o seu coração quebrado e o seu senso de inadequação a ele, porque ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, para resgatá-los dos seus pecados. Jesus tem compaixão de mim e de você. Ele doou a sua vida para que eu e você não sejamos mais como pessoas perdidas, um povo sem pastor, que não tem quem os guie, que os oriente. E hoje Ele está no controle. Como Senhor, Ele governa sobre tudo e sobre todos. E Ele conhece a sua situação. E Ele está no controle da sua situação. Por mais inadequado que você se sinta, por mais sem esperança que você se sinta, você pode confiar nele. Você pode depender dele. Por isso, creia e entregue tudo o que você tem a ele. Porque ele é um Salvador maravilhoso, que deu a sua vida por mim e por você. Entregue tudo, nem que tudo que você tenha seja um coração quebrado e um senso de inadequação. Deus irá fazer algo maravilhoso a partir disso. É tudo o que Ele precisa. Então Ele vai guiar você, como o bom pastor, a passos verdejantes. Vai trazer satisfação para a sua alma, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Você poderá confiar nele e estará com Ele todos os dias da sua vida. Ele vai alimentar você e cuidar de você, porque Ele é o bom pastor. Amém? Vamos orar? Por favor, se coloque de pé.